Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Deltamate. Eu sou o Thiago Carneiro, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom pessoal, vamos iniciar agora a aula de hoje. Vamos definir o que são grupos do anel de inteiros módulo N. Então vamos fazer a definição, que esse assunto que vamos falar aqui vai justamente juntar com os assuntos que foi falado na aula passada, que foi a proposição do inverso multiplicativo, que a aplicação desse inverso multiplicativo vai ser crucial para a demonstração do teorema de Wilson. Então vamos primeiramente definir o que são grupos do anel de inteiros módulo N. Bom, aí está a definição de grupos de anel de inteiros módulo N, né? A definição é o seguinte, que o grupo, ele na verdade, ele é um subconjunto formado pelos elementos invertíveis do anel, né? E que esse grupo, ele tem a denotação, ele é denotado dessa forma aqui, ó, né? Ele é denotado dessa forma, certo? E vamos observar que ele é denotado, né? Ou seja, ele tem essa denotação aqui, ó, certo? Isso aqui é a denotação do grupo, que esse xzinho aqui em cima significa que ele é um grupo multiplicativo, que está contido no anel, que o anel é representado justamente dessa forma aqui, ó, Z barra NZ, né? Então, quando é que eu sei, qual é a definição de elementos invertíveis? Elementos invertíveis, a definição justamente é de grupo, né? Todos os elementos que são pertencentes a esse grupo, eles são invertíveis, ou seja, ele tem o seu inverso multiplicativo. E essa condição justamente é isso aqui, ó, é o MDC de AN igual a 1, né? Que é justamente a definição de elementos invertíveis, certo? Então, gente, vamos relembrar aquela proposição que demonstramos na aula passada pelo corolário de Bachet-Bizoux, que é a proposição do inverso multiplicativo, para poder que isso vai servir de base, né, da demonstração do teorema de Wilson, que a gente vai falar dessa demonstração na aula que vem, né, na próxima aula. Então vamos lá para a demonstração, para a proposição, né? Vamos relembrar essa proposição. Então a proposição é essa aqui, que a gente já demonstrou na aula passada, que sejam A N pertencente a Z com N maior que 0, então existe B pertencente a Z com A vezes B congruente a 1 módulo N, se somente se o MDC de AN for igual a 1. Então, isso aqui, gente, ó, isso aqui é a definição de quando o elemento, ou seja, tem seu inverso multiplicativo. Que isso, justamente, foi demonstrado pelo corolário de Bachet-Bizoux, né? Então, essa proposição vai nos servir de base para a demonstração do teorema de Wilson. E esse A vezes B congruente módulo N significa o seguinte, que todo o elemento que está multiplicando pelo seu inverso, ele sempre vai deixar resto 1 aqui, né? Então, eu tenho o seguinte, que o B aqui, ó, o B, ele é o inverso multiplicativo, o B aqui, ele é o inverso multiplicativo de A. Entendeu, gente? Então, isso aí são definições bastante importantes para vocês entenderem justamente a demonstração do teorema de Wilson, certo? Agora vamos ver em termos de classes de congruência. Em termos de classes de congruência, eu tenho o seguinte, eu tenho que A vezes B é igual a 1, né? Então isso aqui, ó, quando você a operação de multiplicação, né? Você vai multiplicar o elemento e o A está multiplicando pelo seu inverso multiplicativo, né? Que vai ser 1, certo? Então é o seguinte, o B é o inverso multiplicativo de A, certo? Certo? Isso aí. Então, eu tenho o seguinte também.
Bom, resolver ou seja, calcular o inverso multiplicativo de A, que é B, é equivalente a resolver essa equação diofantina, que a equação diofantina justamente é essa aqui, gente, ó. Essa é a equação diofantina, que é essa daqui, ó, que é essa daqui que é a equação diofantina, ok? Então, essa equação aqui, ela justamente foi demonstrada também a demonstração do teorema de Bachet-Bizoux, né? Então, essa equação aqui é uma equação que foi demonstrada pelo teorema de Bachet-Bizoux, que esse 1 aqui justamente é o quê? É o MEDC, certo? É o MEDC de AB, certo? É o MEDC de AB, que é igual a quem? A 1, esse 1 aí, certo? Que é justamente o teorema de Bachet-Bizoux, certo, gente? Então, gente, esses conceitos, a gente vai, no caso, esses conceitos vai ser muito importante, né, para a demonstração do teorema de Wilson, que próxima aula nós vamos usar todos esses conceitos para finalmente a gente apresentar o lema, né, demonstrar esse lema, para então a gente fazer a demonstração do teorema de Wilson, certo? Que é o objetivo desta aula. Que esta aula hoje foi uma aula mais conceitual, né? Relembrando todos os conceitos que foi dado na aula passada. Então, gente, um grande abraço, né? Se inscreva no canal, certo, gente? Ative o sininho de notificações e um muito obrigado.